Wagner Santos de Souza Dias. O Vaguinho, pra gente aqui, o Vaguinho Dias. Vaguinho, primeiramente, esse momento que tu vive, esse momento que o Wagner vive, né? Como é que está sendo? Olha, é lógico que desde quando criança você sempre espera uma realização profissional. Então, eu sempre quis ser um jogador de futebol. E a partir do momento que eu conquistei, que eu fui para debaixo de uma arquibancada, comecei a jogar, logo que vem o encerramento de uma carreira, o que fazer, né? Aí você vira treinador. Você sempre imagina ser técnico de um clube grande, de chegar numa equipe maior. E para isso você tem que conquistar, conseguir resultados em clubes menores para ter uma expressão. E aqui em Santa Catarina é o que está acontecendo. Nós estamos conseguindo vários resultados. E agora com o Brusque é uma grande oportunidade, né? Estamos no Brusque para disputar uma final de um campeonato brasileiro, um campeonato nacional, um título inédito para muitos. Hoje mesmo em Santa Catarina, acho que nós teremos 3 clubes que são campeões e o Brusque pode ser o quarto. Então são poucos técnicos que conseguem. Então hoje a minha realização aqui na cidade de Brusque está sendo muito importante. 20 anos a gente comentava, né? 1999, o primeiro clube, e 2019, aí estando no Brusque. Os principais desafios, Vaguinho, deste período todo aí, que a gente sabe que no futebol ele tem as oscilações. São enormes. Como eu acabei de citar, você inicia uma carreira e você tenta dar o seu máximo. Quando você joga, você depende de si. Mas quando você é um treinador, você tem que comandar 30, às vezes mais, tua comissão técnica, e precisa de resultados. Então sempre é uma incógnita. Nunca é uma certeza de que quando você inicia, aquele trabalho vai dar certo. Se os atletas vão encaixar, as contratações vão ser boas, se o clube vai ter dinheiro para pagar os salários, como que vai ser. É uma incerteza muito grande. E quando você conquista o que nós estamos conquistando aqui com o Brusque, essa situação de poder ir galgando as classificações, você vê assim com uma firmeza os atletas, todos confiantes, uma situação em que você realmente pode classificar para uma final, vai ficando empolgante, vai ficando emocionante, você vai vivendo tudo isso, você se infiltra de uma maneira que você não vê a hora de chegar à partida para ver se tudo que foi treinado, que foi falado, a maneira que os atletas estão se portando, vai dar certo. Então, quando você chega para uma final como essa, você vê assim, tudo vale a pena, tudo foi um aprendizado, tudo foi uma situação que nós tínhamos que passar para hoje estar mais experiente, mais maduro, você consegue enxergar melhor as situações. Então, tudo na vida, tem um conselho, né, para os mais novos. Tudo na vida você tem que realmente, às vezes com as derrotas, com as vitórias, ir crescendo, aprendendo. E foi o que aconteceu comigo. Em relação à questão da função técnico, né? A gente tem por característica no futebol brasileiro que uns dos primeiros a sofrerem as consequências quando as coisas não vão de acordo é o técnico. E se isso está atrelado à questão de não ter resultados, o que a gente pode então dar de elogio ao técnico, então, quando tudo dá certo? Eu acho que nós, na nossa profissão, nós somos muito valorizados, tanto pelo lado quando se há sucesso e no fracasso. E não depende somente de nós. Você tem por trás uma comissão técnica que tem que encaixar os pensamentos, a maneira de trabalhar. Você tem que ter uma infraestrutura muito grande dentro do clube, na parte de alimentação, recuperação médica, com uma fisioterapia, com a situação de, principalmente, da adaptação aos atletas, porque cada um vem do estado, vem de uma cidade, onde eles vão dormir, como vão morar, vai trazer família, não vai, e depois acaba vindo os treinamentos para ver se dá o entrosamento, se não dá. Então, quando dá errado, o treinador escalou mal, ou tudo depende dele. Quando ganha também, tudo é ele, graças a ele. E é um todo. Depende muito mais de uma diretoria, de uma presidência, do que próprio um técnico. Ele que vai definir uma folha salarial, de quanto que ele tem para gastar, qual é a tua receita, como vai ser o dia a dia, qual a estrutura que vai ser dado, como é a situação do dia a dia de ambiente, para que não traga desgaste em treinamentos e de ser humano, porque o ser humano vai passando, vai desgastando. Então, tudo depende de um todo e não do treinador. Aí quando ganha ele é bom e quando perde uma ou outra ele é o culpado. Eu acho que essa cultura do futebol brasileiro um dia vai mudar.
eu acho que ainda muda, mas não vai ser próxima, não. E a gente pode dizer que é a continuidade do trabalho que pode ser o resultado, né, Vaguinho? Isso é o principal. Toda continuidade, toda uma situação em que você tem um planejamento a médio e longo prazo, dá resultado. O Brusque, ele manteve uma estrutura de atletas. A base toda, de volante até a zagueiro e goleiro, manteve. Então deu uma continuidade. A troca do comando foi só minha. Então nós chegamos e pegamos um grupo e acertamos nas contratações pontuais do meio para frente. Então ele manteve um trabalho de atletas. Eu vim com uma filosofia mais ofensiva, de confiança, de uma estrutura de trabalho que envolve fora do campo para melhorias nos departamentos, para auxiliar nossa parte dentro de campo. Eles entenderam bem e aceitaram. E nisso tudo, o departamento de marketing acabou se associando com uma assessoria de imprensa que acabou sendo transparente para o torcedor entender um pouco mais o dia a dia do clube. Então eles começaram a se apaixonar, a vivenciar mais o Brusque e os resultados dentro de campo aparecendo, deu confiança, deu moral, o torcedor acreditou. Então, nesse conjunto todo, essa continuidade do dia a dia de trabalho em que a diretoria está dando é que faz com que venha resultados. Dentro do vestiário. A gente se aproxima do domingo, Dia dos Pais. A gente ouve muito quando entrevista alguns jogadores a questão da figura familiar e, claro, a figura do pai enquanto técnico também ali dentro. Isso ultrapassa realmente, transparece, transpassa, na verdade, a questão profissional em alguns momentos, Vaguinho. Não tenha dúvida. Todos aqui são seres humanos. Todos estão longe da família. Eu acho que de Brusque aqui nós não temos ninguém. Cada um vem de um estado, vem de uma cultura, vem de um tipo de criação. Tem alguns que são de pais separados, outros perderam os pais, alguns têm. Então, todos aqui são muito carentes. É o carente do afeto familiar, do dia a dia de estar com até próprios filhos. E tudo isso você tem que entender. Você tem que administrar. Eu reajo de uma maneira, você vai reagir de uma outra, e todos têm que dar o mesmo resultado e tem que estar junto. Então, nós temos que ser psicólogo, o pai que dá carinho, que não mima, e o pai que cobra, que sabe como elogiar, colocar ali para cima e ao mesmo tempo a todo instante corrigi-los, para que possa ter uma harmonia de trabalho. Porque 11 jogam, 3 entram, e os demais muitas vezes não entram, não são convocados. E eles têm que ter o mesmo dia a dia, têm que ter o mesmo trabalho, têm que ter a mesma valorização e dedicação. Então, as pessoas que conseguem, e eu, graças a Deus, tenho esse dom, de aglutinar tudo isso, deles entenderem que é o momento, fazer com que daqui a pouco eles saibam que vai entrar em campo e vai ter que jogar, e se ele não se aprimorar, se não treinar, quando ele entrar, ele vai entrar mal. Então, tudo isso é o que me chamam, né, de paizão. Então, eu gosto de ser assim, sou assim com a minha família, sou assim com meus filhos. É uma maneira que a gente aprendeu a educar e, graças a Deus, hoje eu tenho uma família muito bonita, muito boa. E aqui dentro de campo posso dizer que nós somos uma família. Exatamente, Vaguinho. Isso chama atenção. A gente percebe, inclusive, na entrada dos jogadores, na saída, quando há comemoração, a procura sempre pelo familiar. Inclusive, tu também, né, com a tua família, procurando tua esposa, enfim. Tem isso também, vocês preservam muito isso, a questão familiar, esse apoio que vem de fora da família. É como eu te disse, eu sou assim. Então, no dia a dia, no vestiário, eu procuro passar para eles não só o treinamento, mas o que é o homem, o que é o dia a dia, a experiência que eu tive quando eu já parei de jogar futebol, o que houve pós-parada, o que dá para aproveitar hoje numa carreira que tem que aproveitar, que ela é uma carreira rentosa, mas é curta, e a hora que acaba, o que você vai fazer. Então, que tem muitos que às vezes não trazem a família ou não são casados ainda, então, o atleta, ele precisa muito se cuidar. Então, ele não pode ir para farra, ele não pode ter uma vida normal como outros que têm as suas baladas, que podem sair, que podem estar numa reunião e beber. Nós dependemos do físico. E a família, quando ela está aqui, ele tem que valorizar demais, porque a esposa largou a família dela lá na casa, ela se dedica totalmente a ele, tudo é em função dele, a hora de alimentar, a hora de dormir, quando está machucado. Então ele tem que valorizar a esposa, ele tem que saber o que ela faz, o que ela largou da vida dela para estar junto. Então eu peço para eles que a maioria tem que entender o lado familiar para que ele possa render e fazer frutos disso uma alegria, né? Para que não tenha discórdias.
Acho que o dia a dia, na maneira que eu cobro, após o jogo, eu acho que para eles olhar na família, olhar no espelho e dizer consegui, é muito gratificante. Vaguinho, tu é natural de Sumaré, São Paulo, né? Também a tua família fica por lá para que tu possa vir aqui fazer história em Brusque. Quando eu tomei a decisão de vir para Santa Catarina, foi no dia 1º de dezembro de 2015. E sempre eu fiz trabalhos próximo até da cidade de Sumaré. Campinas eu trabalhei 16 anos, em Guarani, Ponte Preta, que dá 30 quilômetros. União Barbarense é 20. Trabalhei no Rio Branco de Americana, são 15. Então o que eu fiz? Eu procurei sempre trabalhar próximo da minha casa para ver os crescimentos dos meus filhos e consegui. Quando eles estiverem crescidos, eu falei, aí eu vou me arriscar. Então, quando eles alcançaram uma idade que na parte escolar já estava bem definida, aí eu aceitei essa proposta de vir para Lages. E aí estou até hoje, né? Já são 4 temporadas, indo para o 5º ano aqui em Santa Catarina, mas eu consegui conciliar. A minha esposa, ela consegue vir todo final de semana, meus filhos a cada 2 meses, a cada 3, eu também consigo ir uma vez dessa para casa, se concilia desta maneira, mas nunca esquecendo de todos os dias de falar com eles e dar uma atenção, de ser presente, mesmo não estando lá, da presença em tudo, nós somos muito unidos. E a minha família, minha esposa principalmente, ela tem vindo em todos os jogos aqui em casa. E é uma distância, é uma luta para vir. Mas isso é paixão, é amor, é carinho, é cumplicidade, é entender as dificuldades que a gente vive aqui, é saber que precisa de um auxílio para ter força para dirigir esse time aqui do lado de fora. Então eu consegui tudo isso na minha vida e eu sou muito grato a Deus. 56 anos, a gente pode associar, ou tu tem esse sentimento, Vaguinho, de que está no auge, de que este é o momento do Vaguinho, ou, claro, existe a perspectiva, o sonho de alcançar algo mais, ou essa vitória talvez, ou essa disputa de final, o que que a gente pode associar a esse sucesso do Vaguinho no auge, né, dos 56 anos? Acho que todo ser humano ele imagina que logo ele vai fazer um sucesso, vai se realizar, ele vai conseguir financeiramente se estabilizar. E não é diferente comigo, né? Eu imaginava que, mesmo com a carreira de futebol, eu já fosse ganhar muito dinheiro. Teria até condições, tinha e não consegui. Na carreira, quando eu iniciei de futebol como técnico, eu trabalhei numa grande equipe, que foi o Guarani na época. Disputamos Copa do Brasil, Série A de brasileiro, Série B de brasileiro. Consegui um acesso com o Guarani. Imaginava que ali seria um auge. Mas daí também, infelizmente, pela parte financeira, a situação em que o clube se encontrava, nós nos mantemos sempre numa regularidade e não alta. E aqui em Santa Catarina, sim, esses resultados estão entrando muito bem, está sendo muito valorizado. E agora é a minha primeira disputa de um título nacional. Então é o auge. Se eu conseguir ser campeão brasileiro, se eu conseguir ir para uma equipe grande, que é o que a gente quer, nunca menosprezar um Brusque, menosprezar um Marcílio por onde eu passei. Mas tudo na vida, você, os que estão me vendo e ouvindo, todos almejam uma realização profissional e financeira para a família. Eu tenho família, eu tenho filhos, vou ter netos. Você quer dar uma estabilidade. E você só vai conseguir isso chegando numa equipe maior, numa equipe grande, que disputa um campeonato maior. A parte financeira, ela impera muito. Eu não deixo trabalho no meio, eu não largo os clubes na mão, mas também quero chegar numa equipe grande. Eu preciso também de uma estabilidade financeira maior. E talvez não vai ser no Brusque. Aqui nós temos que ter a projeção. O financeiro só vai vir num clube muito maior, que as condições são outras, né? Vaguinho, então, já finalizando a nossa entrevista nessa tarde, ou neste momento que a gente escolheu para conversar, o teu recado a todos que acompanham a nossa programação, um recado para Brusque, para toda essa cidade que vive esse momento junto contigo, eu tenho certeza. Olha, eu tenho dito a todos, né? Não vamos perder esse momento. Pode ser um momento histórico, pode ser um momento que vai vir novamente, mas esse é agora. O Brusque hoje tem uma oportunidade de ser campeão brasileiro. Nós temos uma disputa aqui em casa, que é o primeiro jogo, que é importantíssimo. Então, que não percam a oportunidade de vir torcer, de jogar junto, de fazer parte da história. Tá bonito de ver a equipe jogando. É o momento. Então, eu espero que a torcida venha, joguem junto conosco, faz a diferença como estamos fazendo em casa. E eu espero sim, 5.000 pessoas aqui no Brusque nessa primeira partida.